Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Olá a todos, estamos em Angra do Heroísmo, cidade património, é também no Jardim Duque da Terceira que teremos uma conversa amável e cordial com Manuel de Fátima, o homem que vive na cidade de Montreal e divide o seu tempo nesta bonita região que é a Terceira. Passamos a deixar o quadro em continuidade da chegada dos portugueses há 70 anos no Canadá. O meu nome é Manuel Fátima Pereira Costa, sou natural aqui da Ilha Terceira, natural da Freguesia dos Altares e embarquei para o Canadá em 1977, no dia 16 de julho. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Atrás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão.
Sr. Manuel Fátima, estamos no jardim lindíssimo, no centro da cidade de Angra do Heroísmo. O senhor conhece este jardim, não conhece? Sim, conheço este desde a infância, desde que comecei a vir com os meus pais, com os meus avós para aqui. Na idade, talvez, dos 5, 6 anos, comecei a frequentar este jardim. Eu acho que já está muito diferente, já está muito mais moderno, muito maior, mas sempre foi o jardim botânico da cidade de Angra do Heroísmo. O Sr. Manuel Fátima, então, vai para o Canadá no ano de 77. 77. Visitei o Canadá primeiro em 76, fui lá de visita o ano dos Jogos Olímpicos. E visitei o Canadá e gostei muito do Canadá. Foi nessa altura que depois conheci a minha ex-mulher e casámos e depois vim para aqui e fui para trás em 77, casámos no ano 1977, no dia 16 de julho de 1977. E quando o senhor veio para o Canadá, era um tempo bem diferente de hoje. O que é que o senhor pensou de meter na sua mala? Pois naquele tempo, claro que a gente era aquela ilusão de embarcar e a gente metia aquilo que podíamos, umas calças novas, uma camisa, e depois às vezes uma recordação, uma coisa qualquer, vamos por aí baixo, a gente ia sem saber para onde é que íamos. E foi a imigração a que me levou lá e depois gostei muito de estar no Canadá e casei, já estou lá, já vai fazer 48 anos. O senhor chegou no verão? Cheguei no dia 8 de julho de 1977 e casei-me no dia 16. Estava um dia quente? Estava um dia quente terrível, nunca mais me esqueço aquele dia, foi talvez um dos dias mais quentes que eu passasse na minha vida, foi o dia do meu casamento, que até teve uma senhora que estava de visita, veio da Califórnia ao meu casamento e estava tanto quente no Canadá que ela sentiu-se bastante mal mesmo, naquele dia do casamento. O Sr. Fátima vai para o Canadá, pensou em levar, por exemplo, os seus pais, que é um laço que não sabemos como desligar, não é? É difícil. É difícil, pois eu, claro, na altura, eu tinha 20 e fazer 25 anos, claro, eu sabia que ia começar uma vida nova e ao mesmo tempo com aquela fé, mais tarde talvez pudesse chamar o meu pai, minha mãe, meu irmão já estava no Brasil, foi primeiro para o Brasil que eu para o Canadá, minha irmã estava já nessa altura namorada com um rapaz que depois embarcou no mesmo ano que eu para a Califórnia e eu sempre com aquela ideia, pois meu pai também, graças a Deus, estava bem aqui, trabalhava aqui na empresa de aviação de Xerém, tinha um bom emprego, minha mãe também era filha única, tinha uns bocadinhos para... E quer dizer, e aí não chegaram, foram ao Canadá de visita, mas não foi para ficar. Mas porquê que o senhor queria ir para o Canadá? Pois era, eu acabei de dizer ainda agora, era aquela ilusão, porque eu aqui, meu pai não tinha coisa para a gente estar todos na mesma casa, sem trabalhar ou com trabalho, não tinha trabalho para todos. Então eu resolvi embarcar, claro que era mais fácil a imigração, amanhã era um trabalho, foi o que eu fiz, amanhã, graças a Deus, cheguei ao Canadá num dia, comecei a trabalhar no outro e foi assim, claro, e hoje aquele pouco que eu tenho, devo ao Canadá, porque o Canadá é que me deu essa oportunidade, se não fosse aqui não tinha oportunidade de ir muito longe. O senhor foi, então, começa a trabalhar. Em que é que foi trabalhar? O meu primeiro trabalho foi ajudante de cozinheiro. Comecei a lavar pratos, comecei a lavar pratos num restaurante, ali na Contanês, que eles chamavam o restaurante Chavito. Comecei a lavar pratos, tive aí mais ou menos a roda de 3 anos a lavar pratos. Depois um colega meu, que era mesmo natural da igreja da Ilha de São Miguel, disse: Manuel, tu não queres aprender a cozinhar? Eu disse: quero. Então tu vais passar para a parte da noite e vais começar a trabalhar como ajudante de cozinheiro e tiras a profissão. E assim fui para de noite, tive talvez à roda de uns 4, 5 anos de noite e depois, claro, já me considerava um cozinheiro mais ou menos, então depois passei para de dia, o grande chefe, que era um italiano, foi para a Reforma, o Eduardo é que ficou no lugar dele e eu fiquei no lugar do Eduardo. E assim estive lá 9 anos nesse restaurante.
Quando o senhor entra no Canadá, já ia legalizado? Já, porque a primeira vez que eu tive visita, eu já fui de turismo, mas depois apanhei lá um trabalho, fui trabalhar, mas não era legal. Então fui acusado de imigração e a imigração deu-me 10 dias para mim me vir embora. Foi quando depois, nessa altura, eu conheci a minha ex-mulher e ela fez-me um, que a gente chamava lá, que era um contrato de mariage, para mim poder voltar, senão não podia voltar mais ao Canadá. E então foi assim, depois tive 8 meses aqui e nesses 8 meses é que os documentos vieram de Lisboa para aqui e é que eu pude ir para cá, senão não podia ir mais ao Canadá. Já viu que foi uma coisa boa, no fundo o senhor esteve lá há muitos anos e tem estado lá há muitos anos. Sim, graças a Deus, foi uma grande, foi uma da parte da minha vida que foi uma maravilha, porque eu sempre gostei do Canadá, fiz a minha vida no Canadá, tenho um filho que é um espetáculo, ele está bem, a minha família está bem, e eu também, graças a Deus, depois agora também venho para aqui, porque aqui, para trabalhar no Canadá e para gozar alguma coisa, depois da gente ser velhinhos, como é que já estou hoje, é aqui. Ó, Fátima, entretanto nasce o seu filho, em que ano ele nasceu? O meu filho nasceu em 1982. Viemos para aqui e vim aqui de visita em 81 e ele vinha a um casamento de uma prima minha e o meu filho nasceu em 82. Ele nasceu em Portugal ou no Canadá? Nasceu no Canadá. Ele vai fazer agora, se não estou enganado, 42, não é? 42 anos, vai fazer 42 anos agora. O senhor, entretanto, na sua vida diária, vai-se aviar aonde? Onde é que vai fazer as suas compras enquanto vive em Montreal? Enquanto vivo em Montreal, pois vou aqui àqueles, ali os magazines mais próximos, por exemplo, tem ali o Palácio Versailles, tenho o Saint-Domingue, é de onde praticamente é o que faço ali, vivo na Vila d'Anjou presentemente, mas quer dizer, estou ali perto do Walmart, perto do João Coutu, quer dizer, estou ali perto dos centros comerciais, as galerias de Anjou, estou ali pelo meio daqui. Sim, mas o senhor, ao bairro português, vai buscar o que é português para consumir em casa? Sim, claro, eu vou ao bairro português buscar o nosso papo seco à nossa moda, vou buscar os nossos enchidos, os nossos chouriços, a linguiça, e depois também da parte da pesca, depois vamos às nossas sardinhas, os nossos charros, principalmente o que é português, o azeite, tudo o que é português vamos aos nossos portugueses. E lá de vez em quando também ao restaurantezinho, também se lá vai-se de vez em quando. Olha, e os hábitos da casa, era comer exatamente o quê? Qual era as refeições que vocês mais estavam habituados a comer? Pois a gente, claro, a senhora sabe muito bem, a gente fomos criados numa quer dizer, numa maneira de ser criados na parte da culinária, era aquelas comidas caseiras, era o nosso caldo de nabos com batatas novas, com as perninhas de galinha, era a nossa canja que não pode deixar de vez em quando, e depois a gente íamos se adaptando àquilo, às vezes uma galinha no forno, ou por exemplo, um bocado de peixe no forno também, mas praticamente o peixe era quase tudo era frito. A gente usava frito com as batatas cozidas, e era uma açorda, que a gente chama aqui nos Açores, uma açorda, que a gente fazia uma açorda de alho, que a gente aproveitava a comer o chicharro que tinha sobrado do outro dia, ou os torresmos de toicinho, e a gente tudo aquilo aproveitava, não se botava nada fora. O Sr. Fátima esteve envolvido, por exemplo, no futebol, ou a uma dada altura decide entrar numa associação, porque esteve muito ligado ao Schlager? Teve, pois foi claro, o meu objetivo quando eu cheguei lá era, nunca fui grande jogador de futebol, mas gostava muito e participei lá numa equipa que a gente chamava que era a Colonial, ainda joguei lá 2 ou 3 vezes, mas claro, já quando cheguei ao Canadá era mais para trabalhar, já não havia o tempo de jogar futebol, mas ainda tive ali 2 ou 3 anos, praticava o futebol e gostei muito. E depois então começou a haver as festas do Espírito Santo em 1982 na Vila d'Anjou,
como se fez as primeiras festas do Divino Espírito Santo em 1982, e depois de onde participaram alguns da minha família, outros amigos, e fundaram o Centro Comunitário Vila de Anjou naquele tempo, que foi fundado por 14 pessoas. E essas 14 pessoas fizeram as primeiras festas do Espírito Santo. E depois Estava o Sr. Ministro também. exatamente, estava o Sr. Ministro, estava o Sr. Baeta, o Sr. José, que já morreu, que era o pai da Dina e da Lúcia, que cantou fado. Estava esse senhor, estava o Sr. Ministro, estava o Amílcar da Paz, que morreu outro dia, e eram 14. E desses 14 desamanharam-se, metade ficou no Centro Comunitário Vila de Anjou e os outros 7 vieram para fundar a Associação da Oxalaga. Foi então depois quando compraram o antigo complexo lá, e aí formaram 2 partidos, era o Centro Comunitário Vila de Anjou e era a Associação Divino Espírito Santo da Oxalaga. Começou a haver 2. É nessa altura que depois o nosso partido, que era o que a gente chamava a Associação Divino Espírito Santo, depois fundámos um folclórico, depois fundámos a Filarmónica, a banda da Filarmónica. Com o Cefaria, não é? O Cefaria. Faria, aqueles grandes músicos, o Sul Leonardo, que esteve lá como regente da Filarmónica, o Leonel Aguiar, e veio um bocado de músicos que já tinham tocado na banda de Montreal e vieram para a nossa. E depois foi quando nessa altura o Sr. Francisco Rocha foi o primeiro presidente da banda, juntamente com o Sr. Carlos Rosa e outros, e aí formámos a primeira banda. Mas eu participei no folclore muito ano, e em 83 eu é que fui autor, mais o Chico Rocha e os outros, da gente fazer a primeira brincadeira de carnaval, a primeira dança de carnaval. Em 83 fizemos a primeira dança pelo carnaval, e depois pela Páscoa fizemos uma comédia com 7 ou 8 pessoas. Fizemos uma comédia, representámos na São Luís de França, ali voltámos aí até com outra brincadeira que veio dos Estados Unidos, juntou-se a nós, fizemos a primeira festa, a primeira noite de carnaval juntos, e aí principiou o carnaval por aí abaixo, depois tem sido sempre quase, não tem sido todos os anos, mas é quase. Eu sei que a Associação da Oxalaga era um ponto de encontro para as pessoas, era muito frequentado. O que é que aconteceu para que ela chegasse ao ponto de terem mesmo de vender o edifício? Pois o problema foi esse, porque a associação, quando formámos a Associação do Vinho do Espírito Santo da Oxalaga, a associação era, como a senhora acabou de dizer, era um centro de encontro e era a única maneira, a única casa que a gente podia representar os Açores. Ela foi 5 estrelas naquele tempo, antes de O senhor está-me a dizer que é mais antiga do que a Casa dos Açores do Quebec? mais antiga. O nome existia da Casa dos Açores, mas estava lá em casa de um senhor. Não era edifício? Não, existia só o alvará, o nome, o registro, mas não havia nada. Nem Casa dos Açores, nem o centro, o que eu chamava o Instituto Cultural Açoriano, que era o Jorge. Na altura era o seu Couto, Jorge Couto, não é? Isso mesmo. Eu havia isso, mas não tinha nada disso. O Sr. Mota Amaral, que foi o presidente do Governo Regional dos Açores, foi o primeiro presidente a visitar Montreal e foi para a Associação de Vinho do Espírito Santo da Oxalaga. Diga-me lá, a ter essa distinção, essa coisa tão particular de receber aqui o Presidente do Governo Regional na vossa associação, e como é que tudo caiu? Naquele tempo até fizeram um jantar que foi 5 estrelas, foi o Sr. Induim e outros que vieram do Hotel Bonaventura, do Hotel Vila Maria, vieram trabalhar e organizaram. Aquilo foi qualquer coisa de importante. Também tinha lá talvez um dos melhores cozinheiros que existia, que eram portugueses, que tinha lá 5. Foram fazer o Sr. Norberto, que já morreu, o Sr. António, que era de São Miguel, e assim ainda está.
e ajuntaram-se todos, depois com outros amigos, e vieram fazer aquele jantar. Aquilo foi um fenómeno naquele tempo, foi a melhor coisa que passou. E a nossa casa, para intermédio do Governo Regional dos Açores, depois o Carlos César foi a seguir, o Mota Amaral foi lá também, e aquilo durante aí uns 10 anos não se falava em outra coisa senão na Oxalaga. Não é porque tenho sido lá, mas foi a casa, mas depois fundaram a Casa dos Açores, e a Casa dos Açores tem sido sempre açoriana, mas não para todos. Você já sabe. Não quero ofender ninguém, mas foi sempre uma Casa dos Açores, mas sempre mais a pertencer a São Miguel que nas outras ilhas. Então, permita-me perguntar ao senhor, na sua visão, a Oxalaga dava acolho a todos os açorianos? Estava. Naquele tempo, a gente, claro, os fundadores foram açorianos aqui da Ilha Terceira, mas as portas abertas estavam abertas para qualquer um açoriano que quisesse entrar como membro, ou para a direção, ou para o Conselho de Administração, ou para o Conselho Fiscal. Foi sempre a porta aberta para quem quisesse ser sócio da casa. O edifício que era aberto, era português, era aberto para toda a gente. E era enorme. Era enorme. E a nossa ideia era, talvez fosse também o mal, foi a gente quisemos alargar em muito pouco tempo. A gente devia ter ido mais devagar, e quando ficámos com a casa toda, isso foi o mal, porque era um edifício muito grande, já se pagava muito rendas, muitas coisas. Ela era nossa, mas a gente perdemos as rendas e ficámos a pagar, a fim do ano, muitos impostos daqui, impostos dali, e eram muitos gastos. E o problema foi quando ficámos com o edifício todo, ficámos sempre sem poder aumentar, porque as pessoas depois deram-me faltar também. Por exemplo, morria um velho hoje, outro velhote amanhã, e aqueles velhotes que iam morrendo iam faltando, porque os novos nunca mais se empenharam como os velhos se empenhavam naquilo. Os velhos eram orgulhosos daquilo, e os novos já deram encerrar daquilo um bocadinho, e foi talvez o mal da matança, que posso dizer, da matança daquela casa, foi isso. Olha, até disse sem querer, matança no sentido de destrutivo, não foi? Exatamente, foi isso que eu me quero dizer. Foi talvez, e depois veio os gastos, eram os gastos da banda, eram os gastos daquilo, e depois a malta nova tinha outras ideias, vamos fazer. E deram a oportunidade à malta nova de ver o que é que se podia fazer. Infelizmente, eles não foram lá a lado nenhum. Eles só destruíram mais que construíram. E O senhor tem pena, não é verdade? Então, não. Eu só queria até, era mais 20 que fossem como eu, que gostam daquilo como eu gosto. Ela não morria tão pouco, ainda não morria ainda. Sim, mas o sentido de olhar para a Associação da Oxalaga de ontem e a de hoje não é a mesma coisa. Não, nem pensar nisso, porque automaticamente, quer dizer, mudou, o local mudou, muito mais pequeno, depois muito mais longe também, e depois a administração também não tem ajudado nada, porque 2 mulheres sozinhas o que é que podem fazer ali? Não podem fazer nada. E eu fiz o ano passado, lá os meus anos, ajuntei 80 pessoas. Claro, quero eu, a gente, graças a Deus, tenho amigos por toda a banda. Por exemplo, convidei a senhora, convidei o seu marido, vocês vieram ao meu jantar, pagaram o seu prato, mas eu fiz uma coisa em grande. Não, quer dizer, ajuntou-se 2.000 e tal dólares, coisa que já ajudou, mas mais ninguém tem iniciativas destas, porque não é fácil. Então o senhor está-me a dizer que os grandes obreiros de Oxalaga indiretamente ou morreram ou deixaram cair para levar onde ela está hoje. Exatamente, porque aquilo automaticamente, aquilo era grande, depois não pagavam os taxas, tudo atrasado, não faziam contas com o governo a tempo, e depois era só comprar e não pagar. Ora, chegou a pontos que eles já estavam, ultimamente quando venderam a casa, já estavam numa dívida de 160 mil dólares. É muito dinheiro. E depois pagar o atrasado, pagar mais aquelas 160. Impostos. Em tudo, não se aguentava, não podia, tiveram que vender. É verdade que venderam uma coisinha
Pressa. Foi uma coisinha, se penso mais devagarinho, tinham vendido mais caro. Porque agora só o prédio foi vendido agora, só o prédio embaixo. A terra custou mais agora com o prédio todo, quando venderam a casa toda completa. Isso é que foi um problema grande. E depois, claro, E agora passamos lá e aquilo está terra, não existe nada, por enquanto ainda não está construído. Foi condenado, derivado, havia tanques que derramaram óleo ali, sabe que a senhora sabe que aquilo foi muito tempo. Estava contaminado, enquanto não a limparem aqui não pode fazer, era para fazer condóminos, nem isso puderam fazer. E eu passo ali, quem diz eu, aquilo é triste, quer dizer, eu passei ali, posso dizer que passei ali talvez uns 30 anos da minha vida ali. Olha, ao passar 30 anos há sempre uma pessoa que se demarca ou que se entrega seriamente ao projeto. Quem são as pessoas que o senhor acha que tem que se dizer obrigada até nunca mais terminar, porque elas foram as que deram imagem pela associação? Ou não, temos, por exemplo, não quero ofender ninguém, nem me quero deixar ninguém atrás, por exemplo, temos uma que ainda está ali bem viva, que é a avó do meu filho, que é uma mulher que se tivesse mais 4 ou 5 como ela, aquela casa ela já tinha comprado só para ela não morrer, ter aquele orgulho do marido ter sido um dos fundadores, ela foi uma delas. Temos aquele o Sr. Zé Cota, não sei quem é, o Sr. Zé também está ali doente, mas é um dos fundadores, é um homem também que hoje está doente, mas ele disse-me ainda outro dia, Manuel, se apanhares aí mais 5 ou 6 homens para aquilo não morrer, eu estou aqui para aquilo, não é para trabalhar que não posso, mas estou aqui para aquilo que for por sair. Tem aqui o Francisco Rocha, que também foi um dos fundadores, claro, este está aqui de vez, mas também já me disse que se houvesse qualquer coisa que estava pronto para não deixar morrer, é só. Mas não aparece mais nada. Por exemplo, o Henrique Laranjo, uma excelentíssima pessoa também, somos muito amigos, ele foi agora para o Oriental, mas ele disse para mim, Manuel, se isto for para continuar, o que estou a fazer no Oriental vai fazer para aqui. Mas são poucos já que querem isso. E os que gostam daquilo, que dizem que gostam e querem ir para ali, infelizmente, os que querem agora ir para ali é os que destruíram. E a gente, vamos abrir a porta, por exemplo, o ladrão escapou a primeira vez, mas não sei se vai escapar a segunda. A senhora está-me a perceber. Pois é um perigo. Eles estão doidos para se meter lá dentro, porque eles meteram-se lá dentro foi só para destruir. E agora a ideia deles é meter-se lá dentro, porque aquilo agora tem o valor. Quer dizer, tem o valor muito mais pequeno que o que tinha, mas eles, é valor. E eles metem-se lá dentro, se começar a dar com a língua nos dentes, aquilo vai sempre outra vez. Porque aquilo está preso por um fio. Eles não estão a dever nada dela, mas têm sempre despesas, porque eles estão a pagar um seguro que é incrível, $19.000 por ano. E olha que já foram para advogados, para tanta coisa, foi por causa de uma senhora qualquer que fez um sul, que a gente chama, caiu lá, escorregou, e pagaram 50, isso é o que eles dizem, mas não aparece faturas, nem se sabe quem é a companhia. Essa senhora já disse que era mentira, que nunca recebeu dinheiro nenhum. A pessoa que lá estava disse que nunca se pagou. Como é que apareceu agora? 52 mil, foi $52.000 e agora, por causa desses $52.000, não há ninguém seguro que queira assegurar aqui mais barato. Aqui então foi um problema grande. E então é isso, pá, que o enerva-me. Tem aqui o José Santos, que é um grande amigo meu, que é o que está agora juntamente com a Ana, que era do António Pereira, o José Santos, que é irmão do Emílio, que estava com a Lúcia, que era casado com o irmão da Rosa do Antero. A senhora deve conhecer, esse José está aqui, veio de Cita, também está aí. Ele já me disse, Manuel, temos que se meter nisso, vamos lá para dentro ver se a gente faz alguma coisa. Mas eu também, a minha idade também já está, eu também não posso já estar a enervar, nem o trabalho para mim já não é a mesma coisa. Eu já disse aí na parte cultural ou ajudar nisto, aquilo, que estou pronto. Agora, ir para lá trabalhar não posso, porque eu já não posso. Mas o meu filho disse, opa, eu estou aqui, a mãe mais um ou dois, e a gente vamos para isso não morrer. Disse, opa, fazem isso, que também o teu avô fez e os outros fizeram, a gente também podemos fazer. É preciso é empenho e é colaborar uns com os outros e terem confiança uns com os outros.
Agora, se cada um ia para aqui, cada um puxa para o seu lugar, não vai a lado nenhum. Pois tem sido assim. Ó, Sra. Fátima, então a associação tinha os bailinhos, não era? Ou aquelas dancinhas do carnaval. Era tão bonito, eu cheguei a ver uma dada altura em Hochelaga. Aqui tivemos ali um tempo que era bailinhos, era um bailinho, fazia-se uma dança, que a gente chamava a dança pandeira e chamava-se a dança de espada, que era aquela que mais implicava de gente e mais, já uma coisa mais séria, mais o festival, e depois marchas. Chegámos a fazer marchas de São João com o governo de Quebec, dava-nos 1000 e tal dólares para a gente fazer uma marcha, a gente comprava umas calcinhas e uns shorts e fazíamos uma marcha. Graças a Deus havia empenho. Isso já tudo foi embora, os rapazes, os mais novos não quiseram saber daquilo, os mais velhos morreram e aquilo foi andando e falta hoje, falta amanhã e depois aquela separação, deixaram de trabalhar uns com os outros. Por exemplo, talvez não venha nomear nome porque a pessoa morreu, mas foi um grande homem para a nossa associação, foi o Antero Branco e deixou a gente, aí 4 ou 5 anos antes de morrer, deixou a gente. Era um homem que foi mesmo competente e era um homem bom para aquilo. Mas pronto, desamanhou-se lá com alguns e deixou a gente e foi para Santa Cruz. O senhor sente falta da associação? Porque é certo que havia um convívio, havia comes e bebes, eu lembro-me de ir lá às matanças, era um convívio incrível. Pois é isso que a gente fazia as nossas tradições naquele tempo, a gente chegava ali, vamos fazer uma matança, a senhora já sabia, era informada, vinha cá ter, filmava a matança, estava com a gente e a gente enchia uma sala. Isto era no tempo do Sr. Couto, que a gente lá ia. O Artur Couto. E a gente fazia-se aquelas matanças, a matança, a passagem do ano, o carnaval, a Páscoa, era sempre salões cheios. Graças a gente agora, se não for vir ou convidar uma brincadeira que venha a Toronto ou coisa qualquer, não vem ninguém. Não vem ninguém, pois é isso que é o problema. Agora, o problema está nisso, é que a gente se for organizar não vem ninguém. E antigamente era só o nome da matança era o suficiente. Ainda hoje a matança marcha, mas claro, já nunca mais podemos meter ali 300 nem 400 pessoas. Porque a gente fazia a matança era sempre com 300, 400 pessoas. Era a matança, o carnaval, e quando havia uma dança de carnaval ou que vinha uma dança de fora, o salão estava cheio. Era muito diferente. Olha, a vida continua, não é? Porque o senhor tem uma vida diária onde tem de ir para o seu trabalho, de manter a sua família. Onde é que o senhor implicava também o seu tempo? Chegou a fazer na igreja? Chegou a partilhar também a sua ajuda para com a igreja? Sim, eu estive bastante tempo, claro, a gente ajudava ali na parte da igreja, a gente quando fazia, por exemplo, a festa Nossa Senhora dos Milagres, fazíamos sempre aquela festa e depois a gente sempre tentava fazer um jantar de nativos, ajudávamos a igreja a fazer e então, quer dizer, nunca fizemos festa nenhuma do Espírito Santo que não fôssemos à igreja, porque a igreja, quer dizer, o Espírito Santo era Santa Cruz e também chegámos a fazer, quando tivemos a Oxalaga, chegámos como é que a gente chamava a igreja da... Lá próxima. E depois mandávamos vir um padre daqui e ia lá fazer as festas, estávamos uma semana a rezar o texto, ou para a festa do Espírito Santo, ou para a festa de Nossa Senhora dos Milagres. E um padre daqui, com a autorização do bispo de Quebec, e fazíamos as festas lá com outro padre. Era em outra igreja, mas era sempre religiosa, era sempre uma festa com a participação de um padre ou uma coisa qualquer. Não podíamos fazer, e tinha que ser com a autorização do padre de Santa Cruz. Tinha que ser assim. Olha, e o seu filho gostava de frequentar a igreja? Ia com o senhor? Fez os sacramentos na igreja? Fez a primeira comunhão, a crisma, e sempre foi tão com a gente, claro, pois claro. Não era aquela pessoa de ir à igreja todos os domingos, mas ele ia à igreja, confessava-se de vez em quando e é católico. Ele, não digo que é praticante a 100%, mas é católico.
Católica, mas eu também vou mais. Agora por exemplo, quando é as festas do Espírito Santo, às coroações, a não ser também já, não vou tanta vez, mas vou sempre. Sempre pratiquei desde a idade que eu era da religião católica, comecei de pequenino e sou católico até morrer. Agora, claro, tive umas ofensazinhas aí de alguns padres e arredei-me um bocadinho, mas nunca me arredei de vez, porque Deus é um e os padres são outros. Então sempre foi assim. E a minha família toda então, vão à igreja e... O Sr. Fátima quis meter o seu filho na escola portuguesa ou não chegou a frequentar a escola? Ele começou com a idade de 5 anos, foi na primeira brincadeira de carnaval. Ele disse ao pai, eu vou começar a ir para a escola portuguesa porque o inglês e o francês já cá está. Agora e foi para a escola portuguesa e tirou o exame da 4ª classe, que a gente chama o exame da 4ª, na escola portuguesa. Quer dizer, ele posso dizer que ele fala as 3 línguas bem, o português, o francês e o inglês, do que eu. Olha, mas eu sei que gosta muito de instrumentos, o senhor é muito habilidoso e eu sempre olhar o seu talento a mexer nos instrumentos, nas matanças, cheguei a ver na Estrela do Oceano também, sempre implicado. Pois isso a cultura açoriana, principalmente a cultura da Ilha Terceira, é o que eu mais gosto. E depois quando eu tenho um acordeão, tenho lá, a senhora sabe, tenho lá amigos bastante bons, Jorge Pimentel, o Eduardo Sanjan, o Nelson que toca fados, e quando quero uma brincadeira, claro, eu vou à Estrela do Oceano com eles. E eu adoro aquela coisa que se faz no Estrela do Oceano, que é a matança, mas tem as concertinas de um lado, tem o outro instrumental do outro. Eu represento os Açores, os outros fazem de continente, mas aquilo para mim é fantástico. E eu sempre gostei muito de violão, a gente chama que é a guitarra clássica, mas nunca fui um grande músico. Mas depois, com falta de outros, e eu tenho estado mais aqui, depois pedi ao Nelson umas explicações de tudo e ele tem-me dado uns toques. Eu gosto muito da música. Toquei na banda, mas eu toquei era a parte da bateria, era o bombo, eram os pratos ou a caixa, é o que eu tocava sempre, e cheguei a tocar trompa também. Mas agora o violão foi agora ultimamente já há 4 ou 5 anos que eu comecei a tocar aqui. O senhor alguma vez pensou em registar um disco ou nunca pensou nisso? Eu tive há anos bastantes para registrar um disco de cantoria ao desafio, que eu chamo que é aquelas cantorias ao desafio. E a gente já tinha tudo organizado. Era um rapaz que até esteve em Montreal, que foi para Calgary, eu tocava mais eu até, ele era mecânico no Nuno. Esse rapaz também tinha umas cantigas, e a gente já tinha tudo organizado, o Nelson já tinha falado com ele, para a gente fazer um disco sobre cantigas do desafio. Era cantigas do desafio, era as garradas, para fazer aquilo. Mas depois ele foi para Calgary e eu fiquei sozinho, já não consegui fazer sozinho. Mas tive pena bastante, que era a minha ideia, mas não calhou. E depois também tive para ir ao Brasil, com tudo pago, e cantar ao Brasil. Eu e o outro rapaz, que é o Paulo Henrique, aquele que morreu, que é irmão do filho do Paulinho, que era o Paulo Henrique, que morreu. Esse rapaz que era para ir era o João, que a gente chamava o João Aurel, que era casado com a filha do Beto, com a Eduarda. Esse aqui ia tocar e era eu e um outro rapaz, íamos cantar. Não sei o que é que houve ali, o Paulo Henrique não pôde ir, fiquei logo sem extremar. Agora tudo pago para ir ao Rio Grande do Sul cantar, representar a cultura açoriana, que era Cantigas do Desafio. Já estava tudo organizado, e então naquela altura tinha-me dado jeito, porque eu ia ver o meu irmão, que já não via há 27 anos. Mas olha, O seu irmão vive no Brasil? não, teve no Brasil 27 anos, depois veio morrer à Ilha Terceira, infelizmente. Era mais novo que eu, 2 anos, morreu de câncer. Mas ele, nessa altura ele estava lá no Brasil, eu ia vê-lo, ele já ia fazer 27 anos que estava lá. Eu ia vê-lo, mas olha, não chegou a acontecer. Tive pena bastante. O senhor Fátima tinha vários amigos, acredito que em Montreal tem amigos ainda hoje.
sim senhora, tenho grandes amigos. É isso é que me leva a nunca perder a fé e continuar a ver se eu encontro os meus amigos, se a gente, vamos para tal banda para ver se a gente se vê, para a gente não ficar acamados em casa e sem sair é muito pior. Olha, tal dia vamos à casa minha, lá vamos por aí acima, olha, vamos até o Estrela do Oceano dar um passeio. E depois também, na Oxalaga, também tem, às vezes, enquanto organizo qualquer coisa só para ver se a gente se vamos ajuntando para não esquecer os amigos. Então, graças a Deus, tenho bastante amigos, então, principalmente, claro, eu estive na banda de Montreal a tocar antes, depois vim para a nossa, e andei sempre nesta coisa da cultura, uma vez numa banda, outra vez na outra. Cheguei a tocar também no grupo folclore da Casa dos Açores, cheguei a tocar também violão, mas depois cheguei lá, tinha lá uma senhora, ainda hoje ela comanda no grupo folclore, e ela começou a cantar as modas regionais aqui da Ilha Terceira, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu disse, bem, eu se venho representar a Terceira, eu vou cantar o folclore terceirense, mas é como se canta a moda terceira, não é fazer uma mista. E ela não gostou, depois eu tive que me vir embora, para não ia escagalhar o raminho da mulher e ficou assim mesmo. Ela ficou com as suas músicas e com as minhas, mas ela começou a cantar, até eram os Bravos, era uma coisa que estava farto de cantar aquilo. Senhora, desculpe, isso não é os Bravos da Ilha Terceira, isso é um arranjamento que fizeram aí que não tem nada a ver com isso. Se eu venho para o folclore para cantar, eu é que vou cantar as modas da Ilha Terceira. Não, a gente... Então pronto, então a senhora, desculpe, a senhora fica com as suas cantigas, eu fico com as minhas, vim beber, não estive lá muito tempo. O senhor tem marcas do passado em relação à amizade que, por exemplo, teve um amigo em Montreal que teve que ir embora porque não podia ficar, ou porque nunca se legalizou, ou porque foi posto fora do país? Teve alguma situação que conhecesse assim? Não, assim que me pertencesse assim a mim não, mas conheci casos idênticos a esses que foi pena. Foram lá, tiveram lá de visita e depois não foram capazes de apanhar, assim, de ficar legais e acabaram por fugir, um fugir para a América, outro fugir para aqui e claro, e lixaram a sua vida derivada a isso. Mas assim, da família chegada não tive. E algum amigo que acaba por falecer, que era seu amigo e que lhe deixa tristeza em si? Isso é tão seu. Eu tive lá os amigos que infelizmente faleceram os dois, principalmente dois do câncer, tanto novos. Foi o José Allam, que era um cunhado da Fatinha Toste, que a senhora conhecia muito bom. Era o José, que era casado com a Ivone, e era um outro que também morreu de câncer, que também era muito amigo meu, mas esse era de São Miguel. Era o... como é o nome dele? Ele até participou também o Duarte Faria, também. Eram pessoas muito amigas e vieram aqui de visita e foram para trás doentes e foi mesmo para andar sempre. Mas esse então deixaram-me falta, porque eram pessoas que a gente via, colaboravam uns com os outros, estávamos sempre juntos a falar uns com os outros e são pessoas que me representam bastante. Claro que passámos muitos anos ali juntos, principalmente o José Allam, andámos ali juntos, o David, que é irmão do António Gomes, David Gomes, que também, se a senhora não sei se chegou a conhecer. Agora é o António Gomes, é o que já sabe mais que até vem para aqui também todos os anos. Ele está quase sempre no Estrela do Oceano, mas quando eu vou vai tomar. O irmão dele, o David, era um bom rapaz também morreu bem novo. Morreu dentro do carro, o carro parou e ele morreu do coração. Por acaso, e são rapazes que eram grandes, eram amigos íntimos, isso nunca mais se esquece. Passámos muito, foi danças, foi folclore, foi tudo, a gente estávamos sempre juntos, era como uma equipa que estávamos sempre ali juntos. Então, nessa altura... O Sr. Fátima teve tantos anos e tem estado no Canadá. O que é que mais lhe pode dizer ao Canadá hoje? Porque é uma vivência longa, não é? Dedicou o seu tempo à família, à sociedade,
à nossa comunidade. O que é que mais lhe apraz quando pensa ou quando fala sobre o Canadá? Pois o Canadá para mim foi abrir-me as portas, foi talvez uma das melhores coisas que pudesse ter na minha vida, foi emigrar para o Canadá. O Canadá tem sido um país incrível, um país número 1. Eu devo a minha vida ao Canadá, mas claro, nós imigrantes, gostamos sempre mais de uma mãe que da madrasta, mas é assim mesmo. Eu tenho recordações do Canadá, que e devo ao Canadá. Eu visitei, já fui à Califórnia 15 vezes, a Costa Leste já não sei, já perdi a conta, mas devo isso ao Canadá. A minha vida no Canadá é que me fez com que pudesse viajar assim, se não fosse, não ia a lado nenhum. Portanto, eu gosto muito do Canadá. O regime do Canadá é fantástico, sempre foi um dos melhores países do mundo para se viver, na minha maneira de ver, não é? Claro que o Canadá, a gente sabe que temos um país mais frio, mas graças a Deus no Canadá há tudo. Temos tudo que a gente quer no Canadá. E somos respeitados. Sempre, senhor. Respeitados tanto pelos canadianos franceses, como os canadianos ingleses, sempre respeitados. Aquele que não é respeitado é porque não quer ser respeitado, porque então, graças a Deus, nunca me faltou amigos mesmo na comunidade canadiana. Eu, quando era novo, claro, entrava num bar a tomar uma cerveja ou coisa qualquer, uma braçaria ou coisa qualquer, eles acolhiam a gente como a gente fosse da família deles. Para isso, então, eu não tenho nada a dizer ao Canadá. Foi um grande país para mim. E o senhor naturalizou-se também canadiano? Foi logo, há fim de 3 anos está lá. Casei-me em 77 e traí os papéis em 80. O senhor não é imigrante, o senhor tem 2 nacionalidades, é português e canadiano. Por acaso agora tenho aqui que a gente chama que é o cartão de cidadão, e ainda estou a viajar com o passaporte canadiano, nunca mais reformei o meu. Olha, senhora Fátima, quando se é canadiano, é o momento de jurar outro país, não é? Porque quando diz que aceitou ser canadiano, qual é o sentimento? Há alguma coisa em si que o transforma, que o faz chorar por Portugal? Como é que é esse sentimento? Pois eu senti realmente que era a melhor maneira que eu tinha naquele país, era nacionalizar canadiano, tudo se tornava mais fácil. Também para a gente ir à costa leste da América, era muito mais fácil a gente ter o passaporte canadiano que nem os portugueses. Os portugueses faziam 1001 pergunta e às vezes o passaporte não estava legal, que a gente tínhamos que amanhã e assim foi a melhor, até mesmo para cuidar para a gente vir aqui, era tudo mais fácil ser canadiano que seja português. E eu, por exemplo, já se pode viajar com os 2 passaportes, mas por exemplo, deste ano cheguei a São Miguel com o passaporte canadiano, mas cheguei a São Miguel, já de São Miguel para aqui ainda precisou, fui com o cartão, foi sempre a seguir. Quer dizer, isso é o que eu realmente é mais fácil a gente, num país daqueles, a gente ser nacionalizado ou americano ou canadiano. Para mim é a melhor maneira, muito mais fácil. E depois, para quem era novo, estava em risco. Por exemplo, se não tivesse papéis canadianos e caísse numa patatice, porque a gente, rapazes novos, podemos fazer as nossas. Eles punham aqui a gente em meia hora, tudo aqui a gente, que não falta rapazes que vieram-se embora, tanto da América como do Canadá, não eram nacionalizados nem americanos nem canadianos, eles eram mandados para o seu país de nascença, era logo. E isso já era um perigo. Portanto, eu acho que foi fácil, foi há fim de 3 anos que tirei logo os meus papéis canadianos, e depois está, agora bem para trás, carta de chofer e tudo, foi tudo. E depois tentei ir para os choferes dos autobuses, não fui porque o ano que eu era para principiar a trabalhar tinha marcado férias para aqui, vim para aqui,
Podia ter cancelado as férias e aproveitar, mas aqui era as férias e perdi a oportunidade de ir, depois já foi de autobus lá, podia ter ido. Olha, permita-me dizer só este parênteses, eu estive a dada altura em visita em Porto Judeu. A comunicação social foi a Porto Judeu e conheci lá um americano que tinha mais de 50 anos, que nasceu na América, filho de portugueses, que foi deportado porque fez qualquer erro lá. Os americanos puseram-no na Ilha Terceira e ele não falava uma única palavra em português. E sentia-se tão triste, tão ofendido, porque o governo americano o pôs fora, porque ele, mesmo assim sendo americano, ele foi posto fora do país porque ele não era americano de raiz. Pois é, isso está o tal caso que não se quis nacionalizar americano legítimo, ou não foi informado por causa disso, e teve esse caso, que é triste, o gajo chegar aqui e não saber falar a língua daqui e mandar para aqui, é triste bastante. E o que ele tinha feito já na América e tudo, por ser americano e tudo, isso é um caso complicado. Diga-me lá, é mais canadiano ou mais português? É difícil para si separar essas duas nações? Pois, claro, o meu caso, claro, eu fui mais português que já servi a tropa, servi o serviço militar aqui, fui para Angola, fui defender a nossa bandeira, e então eu sou muito, como é que eu ia dizer, muito fanático aqui, principalmente da história de Portugal, principalmente da história aqui da Ilha Terceira, e isso é que nunca pude largar, porque faz parte da minha cultura e o que a gente era e o que fomos e o que somos agora, os descendentes a nível nacional. Isto é um cantinho pequeno, mas foi tudo aqui, teve tudo aqui. Mas se lhe dessem a escolher, o senhor era capaz de dizer: este mundo é melhor do que o outro, porque eu sei que agora passa mais tempo na Ilha Terceira. Sim, eu se fosse para escolher, por exemplo, eu se tivesse os 20 anos, da maneira que isto está aqui, já não embarcava, era capaz de não embarcar. Talvez não embarcar, porque hoje aqui, é verdade que não, ainda, para quem é novo, ainda falta muita coisa aqui que não temos, não comparado ao Canadá nem à América. Mas, por exemplo, se fosse hoje para mim começar a vida nova, eu era talvez deixava-me estar aqui, porque aqui já há oportunidades para tudo. Para quem é novo, já tem subsídios, já emprestam para comprar uma casa, já emprestam para comprar os animais, já tem possibilidades de ir buscar umas ajudas. Agora, claro, o que falta é a mão de obra que não temos. E eu, por exemplo, o rapaz leva aqui a estudar para ser engenheiro, leva 7, 8 anos a estudar ao 9 ou 10, e depois quando é que vai trabalhar? Tem que ir trabalhar para os Estados Unidos, ou para a América, ou para a França, ou para aqui para a Clube, porque aqui não tem lugar para os engenheiros todos. Você já está a perceber? É isso que ainda falta aqui, porque somos pequenos nisso. Por exemplo, agora teve um rapaz na semana passada que ficou doente e teve que foi para Lisboa, porque aqui o Hospital Novo tem as máquinas ali, mas estão fechadas, não tem operadores, não tem ninguém para trabalhar com elas. E as máquinas estão ali. E é isso que ainda falta aqui. Por exemplo, um homem que deixou aqui as crianças, a mulher, as crianças, e está por lá porque ele deu não foi bem uma catarata, ele foi operado aos olhos. E automaticamente veio-se embora logo, e ele tinha que fazer um esforço de não olhar, e ele foi agora operado quarta-feira, segunda vez, e de urgência, mas teve que ir para Lisboa outra vez. É isso que aqui ainda falta. Agora, como a senhora acabou de dizer, se fosse hoje para escolher, eu escolhi a Ilha Terceira, não escolhi o Canadá. Mas está grato ao Canadá? Muito grato mesmo, não posso esquecer do Canadá. Tenho um filho que é canadiano, e eu já vai fazer 48 anos que estou lá, e o meu país, o país que me acolheu foi o Canadá, e a ser o meu país até eu morrer, porque
devo tudo, a minha vida deve ao Canadá, não devo aqui a descer, devo ao Canadá. Mas claro que a minha maneira de ser, a minha cultura, claro, nunca me vou esquecer, porque aqui, estive aqui no BI-17, fui para a Amadora, para Lisboa, depois de Lisboa fui para Angola, estive lá 2 anos, já chegou bem aos 2 anos, apanhei o 25 de Abril, estava lá, vim-me embora para cá, passado 1 ano ou 2 de estar aqui, embarquei para a América, e vim em 85 de Angola e embarquei para a América em 87, em 77, quer dizer. Cheguei de Angola em 75 e embarquei para o Canadá em 77, assim é que foi. Olha, mas pensar em 75 e pensar em 2024 é uma coisa que não tem comparação. Porque a gente, eu até digo que foi felizmente, não foi infeliz, porque infelizmente foi aqueles que morreram no abalo, o abalo de 80, mas felizmente às vezes veio um mal por um bem, e foi o que aconteceu. A nossa ilha hoje está assim, derivada às consequências do que foi o abalo. O abalo, isto foi tudo, isto caiu tudo, isto estava tudo caído aqui, foi tudo renovado assim. E foi a grande economia da Ilha Terceira foi o abalo de 80. Foi tudo construído de novo, tudo. E então aí desenvolveram-se fábricas de material, disto, aquilo, daquilo, tudo desenvolveu, estava tudo ali metido ninguém queria gastar nada. Automaticamente veio engenheiros de fora, veio principalmente do continente, vieram para aí malta trabalhar, que hoje a maioria das indústrias que está aí foram de rapazes do continente que vieram trabalhar para aqui e aproveitaram, e ficaram aqui, formaram as suas companhias aqui e fizeram família. Logo eu tenho 2 primas casadas com 2 rapazes que vieram trabalhar para aqui, são 2 firmas hoje bastante grandes, mas vieram com 18 anos, rapazes que vieram com 18 anos, namoraram-se aqui e fizeram vida aqui, eu está. Mas foi derivado do abalo, se não fosse o abalo isto não. Olha, e falar em abalo, nós sabemos que estamos numa ilha muito sísmica. E há pouco tempo houve um grande abalo onde cortou o acesso de uma terra para a outra, não foi? Foi o Raminho. Foi da Serreta, foi do Raminho para a Serreta. Cortou e foi ali logo a seguir à passagem do ano, para ali, foi nos primeiros de janeiro, é o caminho, a estrada principal, e caiu uns calhaus muito grandes e automaticamente o que eles dizem agora é que abriu, que a gente chama que é uma fenda, que já abriu, mesmo larga e profunda, que vai até acima da rocha. E esse é que é o problema, que eles nunca puderam consertar, porque eles não sabem de onde é que vem isso. Onde é que aquilo vem, e estão com medo, por exemplo, um carro de passageiros, uma coisa qualquer muito pesada que vai ali, e é por isso é que eles estão a dizer que vai demorar talvez mais 2 anos para resolver o problema. Mas como é que as pessoas fazem para circular, que era tão rápido? Agora está a circular em viaturas mais pequenas, dão um rodeio, por exemplo, um desvio bastante grande mesmo, para não passar por ali, e claro, já os autocarros já não passam, por exemplo, os autocarros vão até o Cabo Raminho, vira para trás, dá a volta, vai pela cidade, outra vez vai. E depois chega à Serreta, vira para trás outra vez, vão outra vez dar a volta. E depois os comércios, tanto o comércio da Serreta como o comércio do Raminho ao Altares, quer dizer, estão a sofrer porque não há agora que é para vender, por exemplo, meia dúzia de sacos de batatas, batatas fritas, tem que fazer 5 ou 6 km a mais. Quem é que paga isso? Pois é isso. A gasolina gasta, é preciso muito saquinho de batatas para comprar aquilo. E quem diz isso das outras coisas, as sociedades e os clubes estão a sofrer de verdade a isso. Porque o trânsito que está cortado ali, logo outro dia eu fui cantar à Serreta, mas eu tenho um carrinho pechichinho, e o tal desvio não se pode, é bagacinha, e o carrinho, se for para ali, estou a ter que ficar por ali. Um desvio ou uma grota, uma coisa qualquer, e eu fiz 15 km para dar a volta para vir para a Serreta. Tive que fazer 15 km, coisa que dava para dar a volta à ilha. Estas coisas,
por acaso tem mexido bastante, e o último agora que fez foi 3.5. O senhor não tem medo disso? Não, graças a Deus, até por acaso, eu outro dia é interessante, eu estava sentado numa cadeira, tinha 2 colegas ali, cada um na sua, estávamos todos a conversar, e eu estava assim, com o braço em cima da mesa, e aquele disse, o Manel não sentiste? Disse, não. E o outro disse, fez agora um abalo. Disse, eu estava ali, não senti nada, e os dois saíram. E depois o rapazinho de dentro, que estava dentro do bar, veio ter com a gente, disse, vocês não ouviram? O João e o outro estavam ali e disseram, mas então, eu não ouvi nada. E ele estava a levar as chávenas do café expresso. E as colherzinhas começaram, eles ouviram, eu não estou ainda dentro do Mas, tem alguma memória quando era pequeno disso ter acontecido? Eu lembro-me da gente estar em casa e minha mãe, Deus já tem no céu, o meu avô, a minha avó chamava para a gente, porque aquilo, as colheres e tudo estremecia, pois havia não havia eletricidade, era o candeeiro muitas vezes caía, aí a gente estava por isso, a não ser nunca estava por isso. Bem, a gente só dá por isso a partir de 4 ponto qualquer coisa, aí é que só aguenta, por exemplo, 5, 6 segundos, que não pode acontecer mais. Aquilo é 7, 8 segundos, é o máximo. Mas alguma vez viveu algum assim? Vivi eu estava dentro de era um rapazinho novo, estava lá dentro de um palheiro, que a gente chamava que o palheiro de onde estava o de comer para os animais a coisa, e sentiu claro que era pedra, e depois tinha o teto, era em cima das pedrinhas, e as pedrinhas mexeram e caí telha. Foi o que me lembra, assim, agora o abalo aqui foi terrível. Aqui foi, isso, então, esses que viveram o abalo de 80, esses é que estão sempre com o coração nas mãos, porque já viveram aquilo e viram aquilo que é, viram as casas cair, pois como esta casa veio quase todo. Aqui a cidade de Angra morreu muita gente, não foi, veio isso tudo para baixo. A igreja da Sé e todas as igrejas foram quase todas. Qual é o maior orgulho, senhora Fátima? É vocês terem a Sé, não é? É um monumento, é catedral. A Catedral dos Açores. Claro, aquilo foi como a cidade cidade que foi património mundial, automaticamente a catedral, aqui é que estava o bispo. E ali está ainda. E depois ela foi, naquela altura caiu e tentaram ver se a passavam para São Miguel. Mas claro, automaticamente o governo disse não. Ela está na cidade que é património mundial, ela fica sempre aqui. E eles tentaram largar o Lumbo segunda vez, mas ela nunca foi. Mas tentaram a ver se calhava, porque claro, porque eles até queriam que a capital dos Açores fosse São Miguel. E de facto devia ser agora, porque é muito maior. Mas não tinha lógica, porque aqui, esta que foi a primeira cidade dos Açores foi aqui. E aqui é que teve o governo. E aqui é que foi a partida. Aqui é que foi a partida. Então eles queriam levar a Sé, mas então não levaram a Sé. E esta ilha está sempre em festa. É as Sanjoaninas, é o Carnaval, é uma alegria. A gente começa aqui no dia 1 de maio. No dia 1 de maio começa as touradas. Eu já estou aqui, fez no dia... Pois, o senhor já esteve connosco na tourada à corda em São Sebastião. É verdade, foi. No dia 1 de maio começa as touradas e acaba no dia 15 de outubro. E é só às vezes à sexta-feira que não há. Ou então, por exemplo, uma festa como agora no dia 15 de agosto, é Algoalva que é a festa, mas fazem a procissão, tem que ser no dia 15. No dia 15 não vão dar todos o dia da... Nossa Senhora. O dia da Nossa Senhora da... A gente chama que é Nossa Senhora de Guadalupe. E elas então não fazem... É a única freguesia, e a feteira também, que é no mesmo dia, que não usam touros, porque é a procissão, se não fosse a procissão tinha que haver touros. Fátima, nós estamos no final, há sempre coisas que nos vêm à mente, por exemplo, pensar nos nossos jovens, o futuro deles, a gratidão dos governos para com os nossos imigrantes que chegaram há 70 anos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Pois,
isso é muito importante a gente pensar, mas explicar, fazer conhecer o que é o imigrante ou não imigrante e tentar levá-los àquilo que a gente aprendemos, àquilo que a gente, para que isto continue, que é muito importante as nossas raízes continuarem, senão isto acaba por acabar tudo. Mas não é fácil, é preciso que as pessoas gostam e que entram de início, desde pequeno, e que gostam. Se não gostarem é um problema, porque é o que está-se a passar na nossa comunidade, principalmente, é os jovens ninguém quer se meter, por exemplo, no Xalaga, antigamente, antes faziam uma dança de pequenos, amanhã valia 12, 13, 14 pequenas ou pequenos, agora não tem um que queira. E aqui não, aqui eles têm as escolas que já vão ensinando, logo a escola industrial dos biscoitos, já este ano fez uma dança, tudo com pequenos 5, 6, 7, 8 anos, e depois botaram ali uma escola a aprender a tocar o pandeiro, outra escola a aprender a tocar música, e já fizeram tudo, as crianças já que foram a tocar e dançar tudo ao mesmo tempo. Eles tentam ver se não acabam com a cultura, mas nos Estados Unidos e Canadá está sendo difícil, porque já não querem. Se você fosse governante, você, Fátima, de que maneira é que faria para agradecer aos nossos portugueses que foram para o Canadá e que marcaram pela sua luta? Pois eu digo a verdade, se fosse, eu ia fazer uma homenagem a todo aquele que tenha sido pioneiro ou que tenha sido um descobridor, um homem trabalhador, um homem que fez pela comunidade. Eu ia agradecer àquele homem, porque a gente agradecer é em vida, depois de morto não vale a pena. Logo ainda ontem, eu estive a ver no meu internet, um rapaz, 3, foram para a Califórnia, para a Artísia, um em 1966, o outro em 1968 e o outro em 1964. E estão os 3 doentes. Um até já nem sequer foi a homenagem, está mesmo, já não se cansavam de está. Mas eles homenagearam todos. Nenhum deles morreu. Na Ilha Terceira? Não, na Califórnia, mas que são daqui. Muito bem. Na Califórnia, mas foi daqui. Aquilo foi uma coisa linda. Chamários. Mas a homenagem foi aqui? A homenagem foi na Califórnia. Ai, na Califórnia? Foi na Califórnia mesmo, mas eles foram daqui, 3 cantadores, para cantarem com eles e fazer e a organização de lá foi um jantar, foi uma coisa linda mesmo. É no Rádio Televisão da Artísia que fizeram isso. O Aguiar que fez isso. Aquilo foi uma coisa linda. Mas, é como eu digo, mas ainda foi em vida, ainda nenhum deles morreu. Agora, homenageado depois de morrer, eu acho que a gente, aquela pessoa está à mercê, vamos fazer antes que eu morra. Por exemplo, agora não quero chamar, por exemplo, o Manuel Cota, o meu ex-sogro, esse já morreu, aqueles que já morreram, mas por exemplo, o Manuel Ivo Cota, o Windwing, está vivo, o Manuel Ivo, o Manuel Cota, o Windwing, o Francisco Rocha, e tem mais um. Estão 4 vivos. O Chico, o Windwing, o Manuel Cota, não, é 3. Já morreram 4 e 3, 7. Mas era homenagear aqueles homens, foram dos fundadores da nossa casa, da Associação de Visitação de Oxalá. O que é que estão à espera que não fazem homenagear aqueles 3 homens, antes que aconteça qualquer coisa? Agora o Windwing já teve casa a andar, graças a Deus não. Mas, agora quero tentar fazer alguma coisa a eles. O Chico está aqui, quer ser a certeza, mas se meter lá a organizar para eles irem, eles vão lá. Tem lá mesmo aqui, o governo daqui? Os têm os 2 filhos, vamos homenagear esses homens. Mas em quanto tempo, por exemplo, aquele que era da Casa dos Açores,
que agora até já não está, tem uma senhora que está lá, mas ele esteve lá muito ano. Aquele homem também foi bom, o Benjamin. O Benjamin Muniz foi um grande homem. Foi um presidente durante 10 anos. Um grande homem, e ele está fora, nem sequer estou a fazer já a casa do homem. Eu disse àquela senhora, a senhora que está lá, o ano passado num jantar no Oriental, e eu dei-lhes parabéns, disse que ela estava a trabalhar muito bem, mas que havia gente que deviam ser chamados antes de morrer, porque não vale a pena a gente estar a homenagear uma pessoa depois de morrer. Que o Benjamin não me percebeu, mas o Benjamin trabalhou muitos anos para aqui e era um homem bom. Ele pode ter tido os seus pedaços e fazer alguma coisa que não prestasse, mas ele foi bom. Para a Casa dos Açores foi bom. Agora deixar morrer e depois não estou a fazer, que não tem graça nenhuma, não. E a minha ideia é fazer ao Cota, ao Chico Rocha e ao Iduim, uma homenagem. E depois mandar a vida aqui, por exemplo, aqui o presidente O governo? aqui, o presidente aqui O governo dos Açores? Sim, o governo dos Açores, e podia abaixo fazer uma homenagem. O governo de Portugal? Está, por exemplo, uma coisa que me ha dado numa sala maior, uma coisa na Renaissance, uma coisa em Ponte Grande, pá. Mas fazer uma homenagem, fazer ali com artistas ou Deus convidados, por exemplo, o Vítor Santos é muito bom, aquele, o senhor conhece dos Amigos da Terceira. O Vítor é um homem que faz um espetáculo e sabe falar. E era o homem para ir lá fazer uma coisa dessas. E quem diz, e chamar aqueles 3 homens ali, era uma festa de noite, ir à igreja, a gente fazer uma coisa como deve ser. A minha ideia era essa, mas é preciso que quem vai a convencer, mas eu não gostava de Deus saber, senão quando fosse na altura, está a perceber? Você, Fátima, é tão agradável este jardim, é tão fresquinho, tão... respira-se pureza, não é? Aqui é lindo mesmo. A gente não podia escolher lugar melhor, estamos aqui à vontadinha, à fresquinha, tá, mesmo já são... Mas uma conversa agradável, não é? Graças a Deus, para mim foi um prazer, a senhora sabe muito bem que já não é a primeira vez que eu às vezes andava com pressa por causa das danças e coisas, mas isto assim é que temos, é que temos tempo para dizer e pensar, para não às vezes muita pressa a gente diz às vezes coisas que não devíamos dizer. Assim a gente tem tempo para pensar, tem tempo para dizer, e então são coisas, foi como eu disse há um bocadinho, eu só digo aquilo que sei, aquilo que não sei não posso estar aqui a inventar, porque eu não gosto mesmo de inventar. Agora, claro que falar naquilo que é nosso, eu tenho muito orgulho nisso. O orgulho disse muito bem, e a palavra-chave no final deste encontro é o seu filho. Se tivesse que deixar recomendações hoje ao seu filho, o que é que gostaria de dizer-lhe a ele, porque ele está a ver o programa, para que ele possa fazer amanhã, porque é uma promessa o futuro, e os nossos filhos tomam conta daquilo que os pais dizem, não é? Pois olha, é isso que eu, por acaso, nisso eu estou seguro que ele é um quer dizer, é uma pessoa muito também metida na nossa cultura. Ele adora isto e ele tem vontade de não deixar morrer certas e determinadas coisas que existem na nossa cultura. Principalmente a parte do carnaval, ele adora aquilo, ele vai longe. E ele tem sempre a ideia de não deixar morrer as nossas tradições e tudo mais. E eu sei que ele é orgulhoso disso, e eu tenho muito orgulho em ele gostar daquilo que eu mais gostava, que era o carnaval e a nossa cultura, ser de danças, ser de folclore, ser disto, ser daquilo. E eu espero que ele consiga, juntamente com os seus amigos, consiga fazer com que as nossas tradições não se acabem, que continuem e que abrem um portão para os mais novos poderem passar e verem ou conhecerem a nossa cultura, porque é muito importante, porque, por exemplo, o folclore é uma das melhores culturas que podemos ter. Infelizmente o folclore teixeirense acabou em Montreal, mas tem lá outros folclores bem ativos, e o folclore que representa, seja que comunidade for, em qualquer uma parte do mundo, o folclore do Ribatejo é um dos folclores mais bonitos do mundo. Os campinos do Ribatejo, aquilo para mim é das músicas mais bonitas que existem, mas aqueles estão ali,
é preciso folclore, que chegamos a Montreal, epá, vamos ao grupo folclore de Montreal, eles estão lá. E o meu filho tem a impressão que, com respeito à cultura teixeirense ou à cultura açoriana, ele é um deles que, se tiver alguém que se encosta a ele não deixa morrer fácil, porque ele gosta daqui. Então, E eu tenho dizer muito- isso publicamente ao seu filho? Sim, é com muito orgulho, não é para. Se o meu filho ele sabe que eu sou muito orgulhoso dele, porque ele foi o único dos colegas dele que estão lá que nunca deixou de existir e está sempre com vontade de fazer a ele. E ele é que obriga mais 4 ou 5 que tem lá, porque os outros arredaram-se. Tem lá 4 que eu chamo agora que os rapazes de Montreal. Eles têm ali 3 que gostam daqui. Mas é uma inquietação já para amanhã os outros. É isso é que tem o problema. Mas o meu está sempre com aquela ideia, ó pai, a gente vamos. E o ano passado fizemos uma brincadeira, mandaram vir instrumental daqui, que já não foi nada fácil. Foi daqui um violão e um acordeão. E aquilo é com o dinheiro que se faz, mas é a vontade da tradição não morrer. Eu sou muito orgulhoso disso. Sra. Fátima, quero agradecer o seu tempo, a disponibilidade para dar a conhecer o que é que tem sido a sua vivência no Canadá e a vivência agora na Terceira, porque passa muito tempo aqui e certamente as pessoas vão o reconhecer de imediato. Espero que continue a ter saúde para usufruir daquilo que mais gosta, que é da sua terra. Sim, senhora, pois é isso que eu também agradeço da parte de vocês. Foi um prazer vir aqui este bocadinho com vocês. Felizmente já não é a primeira vez e oxalá que a gente se encontre mais vezes, é porque temos saúde para se encontrar assim. E isso é que é muito importante. Porque a gente sem amizade não vamos a lado nenhum. Aquele que é muito orgulhoso e muito soberbo, se não tiver amigos não vai a lado nenhum. É verdade que a gente também, quer dizer, nem sempre para os amigos, mas a gente temos sempre um minuto ou dois para dar um pouco da nossa amizade a cada um de nós. A senhora, hoje foi um prazer vir aqui. Outro dia até posso ser eu a ter a iniciativa e convidar para fazer algo por mim. Eu acho que isso que é uma maravilha. E às vezes, se não se servir uns aos outros, não vamos a lado nenhum. E quando a senhora deixou o recado, para mim foi uma maravilha. Então hoje foi mesmo, calhou mesmo que não havia touros nem coisa nenhuma. Foi o dia ideal. Foi o dia ideal para isso, foi uma maravilha. Quando precisarem de mim, ou em Montreal, ou num passeio que queiram dar, estou sempre aqui, para aquilo que for preciso. Pais, mães e avós cansados, resignados a deixarem esta vida. As mãos e rezai, bendito ao nosso Pai, Rei do céu e da terra. E por suas santas chagas, as vagas, com a paz em vez da guerra. Amigos queridos, esses centros dos unidos acrescentam amizades. Uma vez calor humano e cá vamos para o ano para matar as saudades.
Obrigado a vocês são um espetáculo. Desculpa de alguns enganos, isto foi poucos ensaios só para a gente vir aqui. Então obrigado a vocês é um amor. Obrigado e boa noite e continuação da boa festa. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.